Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o instrutor Marcelo, falo aqui da Virtual Cursos e vamos aqui para a segunda parte da nossa aula de inserção de objetos no Word. Nessa aula, eu vou estar apresentando para vocês três ferramentas que a gente tem no grupo Ilustrações. A primeira é a ferramenta Formas, a segunda a ferramenta Ícones e a terceira a ferramenta Modelos 3D. Então vamos lá, pessoal. Iniciem o Word e criem um novo documento em branco para a gente poder fazer os exemplos dessa aula. Depois que vocês criarem o documento de vocês, vocês vão ativar a guia Inserir e vão até o grupo Ilustrações. Vai ser com esse grupo que a gente vai trabalhar nessa aula. A primeira ferramenta é a ferramenta de formas. Então vocês vão clicar com o botão esquerdo sobre ela e vai observar aí a lista com diversas formas que o Word vai estar disponibilizando para a gente. As formas, elas são separadas, elas são categorizadas por seções. Então a gente tem aqui as formas usadas recentemente, né? A gente vai ter aqui uma quantidade de formas. A gente tem formas de linhas, a gente tem formas de retângulos, a gente tem formas básicas, a gente tem formas de setas largas, né? Essas aqui a gente utiliza quando a gente quer indicar alguma coisa dentro do Word, por exemplo. A gente tem formas de equação, né? Mais, menos, vezes, divisão, enfim. Fluxograma, estrelas e faixas, textos explicativos. A última aqui é essa, textos explicativos. E também dá para criar nova tela de desenho. Aqui, pessoal, nessa lista, a gente já tem aí praticamente 90% do que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, caso a gente precise de alguma forma. Eu vou usar aqui uma das mais comuns, que é o retângulo. Então, eu vou clicar sobre o retângulo com o botão esquerdo do mouse. E aí, pessoal, podem notar que o ponteiro do mouse se tornou um mais. Quando o ponteiro do mouse se torna esse mais, significa que a gente selecionou uma forma. No caso, eu selecionei a forma retângulo. Então, para desenhar ela aqui agora, eu vou clicar, segurar, clica com o botão esquerdo, segura, e vai arrastando para você desenhar ela do tamanho que você quiser. Ó. Vou desenhar ela grande. Então, desenhei ela aqui. Terminei, eu solto, né, o ponteiro do mouse que ele vai gerar para mim. Quando eu termino de desenhar a forma, pessoal, vai aparecer para mim a guia Formatar. Assim como apareceu a guia Formatar quando eu inseri as imagens na aula anterior. A guia Formatar, qualquer tipo de objeto que a gente insere no Word, vai ser gerada uma guia Formatar para nós podermos trabalhar o nosso objeto. No caso da forma aqui, eu posso preenchimento, mudar o preenchimento, a cor, eu posso colocar contorno, eu posso aplicar um efeito. Eu já tenho aqui alguns estilos prontos para eu poder mexer. Vou mostrar para vocês aqui os principais. O mais comum, pessoal, é a gente utilizar a ferramenta preenchimento da forma em primeiro lugar, que é para definir a cor que a gente vai utilizar na nossa forma. Então, com ela selecionada, com a guia Formatar ativada, a gente vem até o grupo Estilos de Forma e vai clicar sobre essa ferramenta aqui, ó, preenchimento da forma. Nessa ferramenta aqui, pessoal, a gente tem aqui algumas opções de cores para a gente poder aplicar no preenchimento da forma. Só de ir passando o ponteiro do mouse sobre as cores, ele já vai dando uma pré-visualização de como que vai ficar. Ó. A gente tem aqui cores padrões, né, sem as tonalidades, que a gente tem aqui amarelo, o padrão, ênfase 4. A gente tem aqui mais claro, até o mais escuro. Enfim, a gente tem aqui também sem preenchimento, caso a gente queira usar aí a forma só com contorno. A gente tem aqui mais cores de preenchimento. Caso a gente queira cores diferentes, montar aí uma cor personalizada, a gente consegue também. A gente tem aqui uma imagem, caso a gente queira colocar como preenchimento uma foto. Ó, vou clicar sobre essa opção e vou colocar aqui uma foto. Escolher aqui imagens online, vou colocar flores. Vou pesquisar aqui imagens de flores. Vou selecionar essa daqui e vou colocar inserir. Aí ele coloca para mim como preenchimento a imagem que eu selecionei na forma. Ó. Bem interessante essa ferramenta aqui. Além de imagem, a gente tem também preenchimentos gradientes. Deixa eu colocar aqui um preenchimento padrão para eu poder usar o gradiente. Quando eu seleciono o gradiente aqui, pessoal, ó,
ele vai dar um efeito para a gente bem bacana. Podem observar aí que só de passando o mouse, ó, eu já vou ter um resultado diferente, ó. E a gente tem texturas também, né? Texturas que o Word nos proporciona aí para poder estar aplicando a nossa forma. Então vocês podem testar aí, né, os preenchimentos que mais agradarem vocês. Observem aí as opções. Explorem bastante essa ferramenta, que ela tem muitas opções para vocês. Eu vou deixar, pessoal, nessa cor azul aqui, ó, o azul ênfase 1. Aqui a gente consegue montar um contorno para nossa forma também, ó. Vou colocar um contorno aqui também. Efeitos, a gente tem os mesmos efeitos que a gente tinha para as imagens, né? A gente tem pré-definição, a gente tem sombreamento, a gente tem reflexos, a gente tem brilho, bordas suaves, efeitos de bezel, a gente tem efeito de rotação 3D, caso vocês queiram colocar ela, a forma de vocês em rotação 3D, aí, um estilo 3D. Então é isso, pessoal, explorem à vontade esse grupo estilos de forma da guia Formatar. Agora eu vou mostrar para vocês também outro recurso importante, que é o recurso caixa de texto. Vamos supor que a gente insira a nossa forma e precisa inserir um texto dentro dela. Igual eu desenhei um retângulo aqui e preciso colocar um texto dentro desse retângulo. Para colocar um texto no retângulo, eu vou manter ele selecionado, vou ficar aqui na guia Formatar. A diferença é que eu vou vir até a guia Inserir Formas, aqui o grupo Inserir Formas, e vou selecionar essa ferramenta aqui, ó, ferramenta Desenhar Caixa de Texto. Vou dar um clique sobre ela, botão esquerdo do mouse. Aí, pessoal, podem observar que novamente o ponteiro do meu mouse se transformou em um mais, né? Aqui dentro eu vou desenhar a caixinha de texto, ó, vou clicar, segurar e arrastar. Aqui eu solto. Podem observar que ele desenhou uma caixa. Mas aí, olha que essa caixa tem uma cor de fundo branca. E isso está tampando aí a maior parte do preenchimento da minha forma. Se eu quiser tirar esse branco, eu vou manter aqui selecionado, estou com a caixa de texto selecionada. Eu vou clicar aqui, eu venho até o grupo estilos de forma, clico sobre a ferramenta preenchimento da forma. E aqui eu vou escolher essa opção, sem preenchimento. E se eu quiser tirar esse contorno da caixa de texto, eu venho em contorno e sem contorno. E aí eu vou estar tirando só o da caixa de texto. Agora, se vocês selecionarem a forma e fizer o procedimento, aí vocês vão estar removendo o preenchimento da forma e do contorno da forma. Mas no caso aqui, eu selecionei só a caixa de texto. Aí aqui eu posso digitar, né, o texto que eu precisar. Ó, vou colocar aqui texto de exemplo. Aí, se você precisar formatar a fonte, você seleciona a fonte, seleciona só a fonte, vem até aqui, ó, em preenchimento da forma. Opa, a fonte é diferente. Vocês vão selecionar o texto, venham até o grupo, a guia página inicial, vão até o grupo fonte e vocês vão clicar sobre essa ferramenta aqui, ó, cor da fonte, na setinha, e vão mudar aí a cor para a cor que vocês precisarem. Eu vou colocar branco, vou colocar em negrito e vou aumentar um pouquinho essa fonte, ok? Deixar ela bem grande aqui, vou colocar tamanho 28. E assim vocês conseguem personalizar o texto de vocês. Se vocês quiserem diminuir a caixa, ó, podem diminuir utilizando as alças de dimensionamento, essas bolinhas. Posicionem onde vocês precisam. Vou posicionar ela bem centralizada aqui. E é isso, pessoal. Dá para a gente poder inserir aí textos dentro das formas. Vou selecionar mais uma vez aqui para mostrar outro recurso para vocês. Selecionei aqui a forma, vou lá na guia Formatar. Pessoal, para as formas também vale o mesmo esquema das imagens com relação à quebra de texto automática. Então, quando vocês tiverem texto no documento e precisar inserir uma forma, vocês vão usar essa ferramenta aqui, ó. Quebra de texto automática, que foi a que eu mostrei no último vídeo. É a forma com que o texto vai se comportar em relação ao objeto. Então, ela é muito importante também. Eu já deixo aqui sempre a quebra de texto automática justa, que é a que eu mais utilizo, a que eu mais gosto de usar, ativada. Então, lembrem-se sempre disso. Prontinho, pessoal. Já adicionei aqui, né, o que eu precisava, já inseri a forma.
Vocês podem testar as outras formas, desenhar as outras formas. Tem muita coisa aqui interessante. Vocês podem utilizar nos documentos de vocês. E é isso. Eu vou selecionar a forma. Vou deletar ela. E vou deletar o texto também. Ok? Clica em cima e aperta a tecla Delete aí no teclado de vocês. Agora vamos para a segunda ferramenta, que é a ferramenta de ícones. Estou aqui na guia Inserir. No grupo Ilustrações eu vou clicar sobre essa ferramenta aqui, ó, ferramenta de ícones. Clicando sobre ela vai abrir essa caixa. Nessa caixa a gente tem categorias aqui na parte esquerda da caixa, ó, acessibilidade, análises, animais. Então se eu quiser ícones relacionados a animais, artes, casa, eu vou clicar em cima das categorias equivalentes para poder ser disponibilizados os ícones. Aí, ó, tem muita coisa aqui. Eu vou colocar este comunicação. Ó, comunicação. Então aqui eu tenho várias opções de ícones. Aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui os de setas. Tem uns bem interessantes aqui de setas, ó. Setas eu utilizo bastante quando eu preciso representar aí algum tipo de texto no meu documento, Eu gosto de usar bastante seta, ó. Vou clicar aqui e vou inserir. Clica sobre o ícone que você quer e escolhe inserir. Que aí ele vai ser adicionado no documento. Já aparece também a guia formatar ativada, que como ele é um objeto, sempre a guia formatar vai ser ativada. Aqui eu posso diminuir ele um pouquinho, ó. Diminuir ele um pouquinho. Posso fazer a quebra de texto automática nele, para eu poder adicionar o meu texto. E aí eu consigo adicionar os textos normalmente. Posicionar ela da forma que eu quiser, E assim a gente consegue inserir ícones. Então vocês podem testar a ferramenta. Ó, vou colocar outros ícones aqui. Vocês inserem e aí vocês formatam ele. Vocês podem mudar o preenchimento, ó. Podem mudar a cor de preenchimento, vocês podem mudar o contorno, vocês podem colocar efeitos, enfim, tem diversas opções para vocês poderem trabalhar aí. Se bem que os ícones a gente não muda muito a estrutura deles, No máximo um preenchimento, no máximo um contorno, a gente não muda muito eles, justamente para manter a característica de ícone deles. Então é isso, pessoal. A ferramenta de ícones é muito simples. Explorem ela aí. Caso vocês precisem de algum ícone, pode usar ela aí. E é isso. Vou deletar esse ícone para a gente poder mostrar a terceira ferramenta, que é a ferramenta de modelos 3D. Essa ferramenta aqui é bem interessante. Ela é um recurso novo, do Office 365. Começou no Office 365 e agora está estendendo aí nas versões mais recentes. Então, a gente clica sobre a ferramenta Modelos 3D e aqui, ó, por exemplo, a gente tem as categorias. Vou selecionar aqui eletrônicos e aparelhos. Vou aguardar carregar. Observem aqui, eu vou colocar um notebook. Vou selecionar esse notebook e vou clicar sobre inserir. Vou aguardar aqui inserir o modelo. Ele inseriu o modelo para mim, ó. Por que modelo 3D? Se vocês observarem, no centro da seleção aqui, ó, eu tenho uma guia de rotação. Eu vou clicar com o botão esquerdo do mouse sobre essa guia e vou puxar um pouquinho para a direita, ó. Puxando para a direita, ele já vai dar um efeito 3D para mim. Então, podem observar aí, ó, que se eu for arrastando, ó, ele vai gerando um efeito 3D para mim. Para mim ficou bacana assim, ó. Eu quero essa visualização. Então vocês posicionem o mouse aí da forma que vocês quiserem na visualização e soltem. E aí vocês têm a visualização 3D do objeto. Quer diminuir? Puxa um pouquinho aqui na alça de dimensionamento para vocês poderem posicionar. Gosto muito dessa ferramenta porque também, ó, aqui em cima na guia formatar dela, ela tem outras opções, os modos de exibição 3D, ó. Então ele já tem modos de exibição prontos, para a gente poder colocar. Se nenhum desses agradar, se vocês não se sentirem agradados por esses modos 3D aqui que o Word oferece, vocês podem ir direto na alça
giratória do efeito 3D e fazer aí da forma que vocês quiserem, ok? Então aqui eu posiciono ele. Dá para fazer quebra de texto automática também, né? Como qualquer outro objeto que a gente for inserir no Word. E é isso, pessoal. Muito simples esses objetos. Vocês podem inserir junto com o texto, vocês podem inserir sem texto. O mais importante é vocês praticarem. Então, vocês vão praticar aí com outros exemplos. Se tiverem dúvidas, mandem nos comentários. E é isso. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.